Hoje eu vou te dar não um, mas 10 possíveis temas pra você se preparar aí pra prova da UERJ. O objetivo desse vídeo não é acertar o tema que vai cair, mas sim te ajudar a estudar. Então eu trouxe 10 possíveis temas pra você refletir aí sobre ele. Quem sabe você não mandar super bem lá na prova da UERJ. E se você não me conhece, mas se você me conhece também, eu sou a professora Lana e aqui nesse canal a gente fala bastante da UERJ e um pouquinho do Enem também. O livro que a UERJ está cobrando esse ano é O Menino do Pijama Listrado. Um livro sobre o Holocausto, sobre o período da Segunda Guerra Mundial e todas as atrocidades que aconteceram, principalmente relacionadas aos campos de concentração e as opressões super violentas vivenciadas. Então, o primeiro eixo temático que, sem dúvidas, vocês não podem deixar de pensar é aquele que fala sobre a inocência, a ingenuidade das crianças. A suposta inocência, né, gente? Porque sim, quando a UERJ cobrar temas do livro, ela vai olhar para as polêmicas. Essa é uma das polêmicas do livro, né? Afinal, algumas pessoas vão dizer que o Bruno ele é super inocente, super ingênuo porque ele é uma criancinha. E outras pessoas vão dizer que o Bruno é o verdadeiro vilão da história. É, gente, existe bastante polêmica aí em relação a essa questão da inocência. Até porque, para muitas pessoas, talvez seja essa inocência que faz com que o Bruno e o Shmuel compartilhem uma amizade que é genuína. Isso é muito importante porque uma das coisas que sensibilizam a gente nessa história é justamente esse contraste entre, talvez assim, a ingenuidade da infância com a brutalidade do Holocausto, sabe? E seria um ótimo tema pra UERJ cobrar, até porque ele serviria como uma forma da gente lembrar de todas as atrocidades que aconteceram nesse período e como elas afetaram até crianças que podem ser consideradas ingênuas ou inocentes. Antes de passar pro próximo tema, queria fazer só uma observação que é: você pode com certeza discordar disso, tá, gente? Você pode achar que o Bruno não é nada inocente. Não mesmo, longe disso. E você pode sim ter bons argumentos pra defender essa posição, tá bom? É isso que a redação da UERJ faz com a gente. Ela faz a gente enxergar várias perspectivas possíveis. O segundo tema, ou eixo temático, que é inclusive, gente, uma coisa que eu trabalho muito com os meus alunos, tá? É a questão da divisão ou segregação, se a gente pode chamar assim. Gente, a gente tá vivendo uma sociedade totalmente polarizada, totalmente dividida. Acho que quando a gente pensa nisso, talvez a coisa que vocês mais pensem é tipo Lula e Bolsonaro. Mas, na verdade, gente, a polarização ela é muito mais antiga que isso. E esse livro, ele vai marcar muito bem essa divisão entre esses dois mundos. Aliás, literalmente divididos por uma cerca, né? Inclusive, eu não sei se vocês tiveram a sacada, pensando se eu vou falar a sacada. Não vou falar não, vou deixar pro nosso aulão de redação. Sim, gente, a gente vai ter aulão de redação e vai ter aulão pra todo mundo. Então, aulão pra quem tem dificuldade na introdução, no desenvolvimento, na conclusão e no título. Se você quiser assistir aos aulões, entra lá no meu Instagram pra você não perder as inscrições, tá? Mas vou deixar esse comentário pro aulão, então. Mas tem uma sacada muito boa pra gente ter em relação a essa divisão. Porque, de fato, gente, essa polarização, ela inviabiliza o pensamento crítico, sabe? Então, se você é super bolsonarista ou super petista, e aí um desses candidatos faz uma besteira e você quer criticar, você vai ser super julgado. Porque parece que é como se você vestisse uma camisa que você não pode tirar nunca mais. Quando, na verdade, pra uma pessoa crítica de verdade, né? Os dois candidatos podem ter pontos, não diria positivos, mas assim, pontos que a gente talvez concordaria e pontos que a gente discordaria. Aqui, gente, a gente não tá falando só das divisões que existiram na Europa durante o Holocausto. É óbvio que quando a gente lê essa narrativa ficcional, né, ela se estrutura em torno desse cenário. Mas essa divisão, ela continua presente na nossa sociedade e é isso que eu quero que vocês percebam. Então é óbvio que na Europa, durante o Holocausto, a gente tinha divisões sociais, raciais, extremamente profundas. Mas olha pra nossa sociedade de hoje, gente. Será que a gente não tem? É claro que a gente precisa resguardar as devidas proporções. O Holocausto, ele foi uma coisa de proporções inigualáveis. Mas as características do fascismo, elas continuam presentes na nossa sociedade. E uma estratégia muito eficaz para líderes carismáticos conseguirem atrair ali o apoio da população é essa polarização. Aquela ideia, sabe, de que não é uma batalha política, mas sim do bem contra o mal. Já ouviu alguém falar isso, gente? Algum político aí? E essa segregação, ela é vista até, se a gente parar pra pensar, de modo bem explícito entre os dois, né? Porque eles não podiam interagir. Então eles estão interagindo ali, mas tudo no segredinho, assim, escondidinho. Fiquem atentos a esse tipo de tema também. Eixo número 3, temas relacionados à desumanização. Você já parou pra pensar por que quando a gente olha pra um prato ou pra um churrasco, a gente vê um churrasco e não um cadáver de um animal? Isso ocorre porque a gente já se habituou a não ver mais aquilo como um ser vivo, mas sim como um mero alimento. Quando a gente fala de desumanização, essa é uma estratégia muito usada, gente, em governos autoritários, porque você deixa de ver o outro como um ser humano como você, alguém que sente medo, frio, fome, dor. E a desumanização, ela serve pra justificar muitas vezes atitudes
atitudes opressoras. E o livro ele vai ilustrar muito bem isso, como que a desumanização dos judeus, ela era assim uma estratégia central do regime nazista e justamente usada pra justificar as atrocidades que eles faziam. Sabe lá no livro quando a gente tem aquela cena que o pai do Bruno fala que eles não são pessoas? Tem exemplo mais claro de desumanização que isso, você literalmente afirmar que aquelas pessoas não são pessoas. E de fato eles são desumanizados de diversas formas, né, gente? Eles perdem o seu nome, eles perdem as suas roupas, eles são obrigados a usar uniformes, que mostra várias estratégias pra alcançar essa perda de humanidade e de identidade. Então, esse é um excelente tema pra UERJ cobrar de vocês. Inclusive, gente, eu coloquei lá no meu Instagram que no nosso próximo vídeo eu vou analisar uma redação de vocês. E eu falei que quem quisesse escrever essa redação podia me mandar. Alguns de vocês pediram tema, né? Então eu vou botar um tema sobre isso, tá? Porque eu acho que esse tema é muito bom. Que junte esses dois aí. Então, se você não sabe sobre o que você vai escrever, anota aí. Em uma sociedade polarizada, a amizade pode superar conflitos políticos, ideológicos? Anota esse tema se você não sabe o que escrever. E aí manda sua redação lá pro meu direct. Junto com a autorização, tá? Preciso de uma mensagem sua me autorizando a colocar aqui nesse vídeo. E aí no nosso próximo vídeo eu vou pegar uma das redações de vocês pra analisar e comentar com você. Se você já me segue no Instagram, você já tá sabendo disso, né? Se você não me segue, vai me seguir agora. Esse tema, gente, que fala da amizade em meio a uma sociedade polarizada, em meio a uma sociedade permeada por injustiças, é um tema central, né, também nesse livro. Uma coisa que chama atenção aqui, sensibiliza os leitores, é o fato da amizade entre o Bruno e o Shmuel ter acontecido nas condições mais adversas possíveis. E isso faz a gente refletir, será que a amizade, ela pode mesmo, como aconteceu ali no livro, transcender essas barreiras, sabe? Será que a gente pode ter essa esperancinha na humanidade? Esperançazinha na humanidade? Esperançazinha? Esperançazinha? Ou esperancinha? Afinal, uma grande crítica que muitas pessoas vão ter a esse livro é dizer que essa amizade seria impossível, né, num contexto mais verossímil. Se você não sabe do que eu tô falando, assiste ao vídeo que eu vou deixar passando aqui, em que eu comento essa crítica, que também é muito importante que vocês levem pra prova. Eixo temático número 5. A questão da injustiça, da desigualdade, sabe? Quando a gente estuda o Holocausto, gente, a gente pensa assim, que sociedade é essa que a gente vive, sabe? Uma sociedade tão cruel assim. Mas, gente, vocês já pararam pra olhar as notícias? Não vou dizer nem do Brasil. Olha as notícias da sua cidade lá no site do G1. Ai, meu Deus, vocês vão sair daqui direto pra terapia, né? Mas é verdade, gente. A nossa sociedade é uma sociedade que tem condições muito atrozes, muito terríveis mesmo. E no livro a gente vê esse destaque principalmente nos campos de concentração, né? Nesse sistema inerente ao regime nazista. Os prisioneiros, eles eram submetidos a condições terríveis e totalmente injustas, privados de direitos básicos, privados dos seus nomes, privados das suas culturas, de tudo. Então, essa questão da desigualdade, da injustiça, ela pode ser abordada tanto na banca, cobrando de vocês essa reflexão sobre a questão da humanidade, no caso desse tratamento desumano que eles recebiam, né, que muitas pessoas ainda recebem hoje em dia, ou então na equidade de distribuição de recursos, essa questão de uma justiça social, sabe, uma igualdade social e não igualdade no sentido literal da palavra. Então é uma coisa que é boa vocês refletirem. Eixo temático número 6, a questão da moralidade, da ética e das consequências das nossas ações. A gente vê ali no livro que o Bruno, ele tá diante de vários dilemas morais, né, o tempo inteiro. Seja quando o Pavel é espancado ali, ou então quando o Shmuel vai sofrer esse espancamento, né. Na verdade a pronúncia é Shamuel, mas enfim, já tô acostumada a falar Shmuel. E não só o Bruno, né, gente, mas os personagens, de modo geral, eles enfrentam dilemas morais na história do livro. E esses dilemas muitas vezes mostram como que as ações individuais podem ter consequências devastadoras. E muitas vezes, num ambiente tão hostil como esse ambiente do Holocausto, talvez até consequências fatais mesmo. Então fiquem ligados nessa possibilidade. Eixo temático número 7. Temas relacionados à empatia, solidariedade, a você se colocar no lugar do outro. A empatia, ela é necessária a qualquer sociedade que se propõe a ser democrática, gente. Isso porque eu não tenho como uma representante política, por exemplo, como saber todas as vivências de todo mundo, todas as dores e todas as emergências. Então, muitas vezes eu preciso entrar em contato com essas narrativas múltiplas para conhecer essas realidades e exercer o meu papel, que é o meu papel de uma funcionária pública. E o mesmo acontece, gente, com muitas coisas que são ilustradas nesse livro, sabe? Até porque são esses momentos de solidariedade, de empatia entre os personagens que trazem à tona essa humanidade que tá ali no coraçãozinho deles. Aliás, não digo nem trazer à tona, né? Eles resgatam essa característica, a humanidade. Então, talvez a mensagem que possa ser interpretada a partir daí, eu tô dizendo assim, gente, porque eu tenho umas visões um pouco diferentes disso, tá? Mas seja que a compaixão, ela pode, de fato, ultrapassar essas barreiras. E mesmo em tempos sombrios, a ligação humana pode resistir. Como eu falei, esse não é exatamente o meu posicionamento, mas a gente precisa pensar sobre isso. Eixo número 8, o papel dos adultos.
Essa é uma discussão que a gente viu nos 3 livros que a UERJ cobrou. Tanto no livro do primeiro exame, quanto no livro do segundo exame e agora no livro da redação. O papel das crianças em relação aos adultos e vice-versa. Isso porque as crianças, elas estão expostas a contextos terríveis e humilhantes. Ontem mesmo eu tava dando aula pra minha turma de redação da UERJ e a gente tava analisando uma notícia de um bebezinho bem pequenininho que foi abandonado no meio do mato. Uma criança que mal acabou de nascer e já foi exposta a coisas tão horripilantes. E aí, nesse contexto, a gente tem um conflito muito grande, que é assuntos que não são debatidos com crianças, mas ao mesmo tempo que essas crianças estão vivenciando, e muitas vezes elas não sabem como vivenciar ou vivenciam de modo totalmente alienado, justamente porque elas não têm a opção de não viver, mas os adultos optam muitas vezes por não conversar sobre aqueles assuntos com ela. E aí, gente, é claro que a gente precisa ter o mínimo de discernimento, né? Não é de qualquer jeito que a gente fala com uma criança. Mas uma vez que a criança tá exposta a determinadas situações, ela precisa saber como lidar. E além dessa relação, existe também um ponto importante nesse livro, que é os adultos, eles têm um papel muito grande na formação identitária da criança, inclusive na perpetuação dessas ideologias, como aconteceu, por exemplo, com as ideologias nazistas. E também é muito importante que a gente pense sobre essas crianças tendo contato com adultos que têm comportamentos provenientes de uma obediência cega, né, uma lealdade, entre aspas, cega, à autoridade ou a um sistema que pode, na verdade, levar a coisas catastróficas. Eixo temático número 9, compreensão da história. Isso mesmo, gente. É importante que a gente compreenda o que aconteceu no passado para que as coisas não voltem a acontecer no presente. Tanto é que no final do livro, o John Boyne vai fazer ali uma construção meio irônica, assim, falando, mas essa história aconteceu lá atrás, né, gente? Ela não voltaria a acontecer hoje. Então, esse livro, ele não traz uma reflexão só sobre o que aconteceu lá no Holocausto. Ele traz uma reflexão sobre coisas que a gente tá vivendo hoje, como discursos de ódio, polarização, intolerância, indiferença. A gente não pode dizer, esse livro, ele representa a história, até porque nem é a intenção, gente, de uma obra ficcional representar a história, mas sim que ele nos convida a essa reflexão sobre a história. E por fim, mas não menos importante, a questão de impactos duradouros. Como assim, Alana? Coisas que acontecem lá atrás, mas que geram impactos que estão aí até hoje. Vide a nossa colonização, por exemplo, que gerou até hoje desigualdades raciais bizarras no nosso país. Então, esse livro, ele deixa na gente essa impressão, né, quando ele termina ali com esse comentário do John Boyne, que aquilo tudo poderia voltar a acontecer. Já está acontecendo, né, gente? Nós temos registros por drones de campos de concentração hoje. Nós temos países que vivem regimes autoritários, nós temos guerras acontecendo pela polarização, seja uma polarização ideológica religiosa, ideológica política. Nós vimos nas últimas eleições as pessoas falando coisas horríveis dos dois lados. E é assim que a gente constrói um futuro mais justo e mais democrático. É aprendendo com o passado. Esse fato, especificamente, do Holocausto, né, que é trabalhado nesse livro, ele desperta na gente, através dessa narrativa, não só reflexões sobre o que aconteceu lá atrás, mas reflexões sobre a humanidade, a natureza da humanidade, o que é necessário pra gente parar de ver uma pessoa como um ser humano. Principalmente, a importância da gente parar de aceitar e promover discursos de ódio e intolerância. Sabe qual é o nome disso, gente? Se você é uma pessoa ética, não importa se você é ateu ou se você é cristão, não importa se você é vegetariano ou carnista, não importa se você é Lula ou Bolsonaro. Eu vou ser uma pessoa ética porque isso faz da sociedade em que eu vivo e do meu corpo social uma sociedade mais justa, mais igualitária. Mesmo que eu ache uma coisa chata, mesmo que eu não concorde, mesmo que muitas vezes eu até saia desfavorecida, mas eu entendo que eu não vivo sozinho nesse mundo. Hoje, se a gente não tivesse ética, talvez você não estivesse aqui, talvez você não estivesse vacinado. E eu tenho certeza que quando você passa mal e vai para um hospital, você dá graças a Deus quando você é atendido por um bom médico. Isso porque não tem como a gente saber de tudo, dominar tudo, e não tem como a gente resistir sozinho. A gente só existe como humanidade quando a gente trabalha junto. E isso não tem nada a ver com uma coisa, vamos ajudar todo mundo pra gente ir pro céu quando a gente morrer. Isso tem a ver com os fatos, com coisas que a gente observa desde lá, da Idade da Pedra, onde as pessoas se reuniam em grupos porque elas tinham maiores chances de sobrevivência. Esse livro, ele não tem a pretensão de ser um retrato da realidade, mas é o que a redação da UERJ faz, e eu sempre falo isso nos meus vídeos, desde meus vídeos antigos eu falo isso. A redação da UERJ não é sobre o livro, a redação da UERJ é sobre a gente.